Eclesiastes 2, 3 até o versículo 11. Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura até ver o que seria melhor, que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins. Plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joia de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música e de toda a sorte. Engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que era tudo vaidade e aflição de espírito, e que o proveito nenhum havia debaixo do sol. Aqui Salomão vem nos dizendo sobre as riquezas dele. Ele foi o rei mais rico que houve em Jerusalém e Judá, em toda aquela província da época, a Mesopotâmia. E até hoje ele foi um dos homens mais ricos do mundo. E aqui ele vem dizendo que tudo que ele buscou, ele conseguiu. Ele era rico, teve tudo aquilo que o coração dele desejou. Teve servos, servas, jardins, árvores, teve tudo que um rei naquela época podia ter. E Salomão, provido de sabedoria, escreveu Provérbios e Eclesiastes. E aqui em Eclesiastes ele vem dizendo que tudo que ele teve, se ele olha para isso tudo, é tudo vaidade. Tudo que ele conseguiu adquirir na vida dele, todas as mais profundas riquezas que ele teve, foi tudo vaidade. O tempo passa e as coisas permanecem. Os humanos vão e a terra permanece. Nossos dias são curtos e do que vale a gente gastar nossos poucos dias correndo atrás de coisas que irão embora algum dia. E muitas das vezes a gente, por mais que possa se alegrar o máximo possível durante o nosso dia, às vezes a gente deita a cabeça no nosso travesseiro à noite e bate uma profunda solidão, um profundo vazio e algo que a gente não entende. Não tem razão de nada. Não sei se isso é pra todos, mas pra mim era muito tempo assim. Eu ficava pensando por quê, sabe? Às vezes, por mais de tantas coisas que poderiam acontecer, às vezes as coisas não tinham razão, não tinham um mais profundo sentido. Por mais que eu poderia me alegrar e dar alguns risos, uma hora eu parava e olhava pra mim e o que isso tem servido? O que isso vai mudar? Um dia eu vou morrer, isso tudo vai ficar e o que eu fiz? Será que eu gastei a minha vida inteira correndo atrás de alguma coisa que quando eu morrer ela vai embora? Tem um experimento mental que é muito interessante. Se você ganhasse agora R$1 bilhão, só que por consequência, R$1 bilhão não, tipo todo o dinheiro do mundo,
só que por consequência amanhã você fosse morrer, do que adiantaria? Ou você iria gastar esse dinheiro todo adoidado mas de nada ia adiantar. Seu desespero ia continuar porque amanhã você ia morrer. Você não ia ter nada para deixar e você não poderia dar esse dinheiro para ninguém. Esse dinheiro só ficaria para você. E por mais que você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não iria conseguir comprar mais um dia de vida. Você não iria conseguir comprar mais nada que pudesse te deixar feliz, porque você ia morrer. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente nasce inserido nesse meio de que nós temos que trabalhar, buscar nosso dinheiro, nosso trabalho, ter a nossa casa e tá, isso não tá errado, mas por que que a gente vai depositar todo o nosso coração nessas coisas? Por que que a gente vai depositar a nossa alegria em coisas materiais e passageiras? Às vezes a gente fica alegre apenas saindo ou tendo uma noite, sei lá, uma coisa comum, tipo sair numa sexta-feira à noite, aí você bebe, você gasta seu dinheiro, faz muita farra e depois no próximo dia você acorda de ressaca e do que aquilo lhe serviu? Você provavelmente não lembra de muita coisa e com certeza bate um vazio dentro de você. E para que aquilo tudo serviu? Salomão, ele teve tudo que ele poderia ter, tudo que o coração dele ansiou, ele conseguiu. Mas ele disse que de nada serviu. Então, quem somos nós para ficar depositando a nossa alegria em coisas passageiras? Esse vazio tremendo que bate em nós, ele não pode ser saciado por nada, apenas por uma coisa: Jesus Cristo. Eu vivi assim muito tempo atrás e, graças a Deus, Jesus, ele me acolheu. Eu não via razão em mais nada e eu costumo falar que estava tudo sem cor, estava tudo cinza. Por mais que eu poderia ter alguns momentos de alegria, eu olhava para as minhas mãos, olhava para mim mesmo e de nada servia. O que eu estava fazendo aqui? Por que eu estava nesse mundo? O que eu iria continuar fazendo? Do que serviria eu estar aqui? Mas hoje em dia eu vejo que a gente está aqui para viver a vida que Jesus teve. Infelizmente o homem ele está muito corrompido e é muito difícil nos dias de hoje a gente parar para ver isso. A gente parar para ver algo por trás dessa vidinha que está criada hoje em dia. Essa mera vida que você vive, trabalha, consegue algumas coisas e morre. E de nada serviu. E quando a gente para pensar, a gente fica com um vazio aqui dentro. E quando a gente olha mais profundo, quando a gente olha para as verdades de que Jesus, que nós fomos criados por Deus, nós pecamos, saímos da presença dele, ele teve misericórdia e conseguiu restabelecer conosco uma aliança. Nós éramos pecadores, mas ele enviou seu filho e deu pra gente uma oportunidade de falar com ele. E a gente simplesmente descarta isso e tá longe, como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que nós nascemos aqui para sermos provados. Será que nós conseguimos achar a verdade ou será que nós vamos ser presos nas garras desse mundo? Jesus, ele morreu por nós e ele disse para irmos e pregar o amor dele por todo mundo, pregar o evangelho dele por todo mundo. Fazermos discípulos para que a obra dele venha a crescer. E hoje em dia a gente praticamente não vê isso. Isso é muito triste. Mas um dia a gente percebe, a gente tem a chance de conhecer Jesus.
a gente conhecendo essa pessoa incrível, a gente, esse ser incrível, esse Deus maravilhoso que foi tão misericordioso e morreu por nós. O que nós vamos dar em troca? Será que a gente vai ficar olhando para nossa vida? Quem nós somos, aliás? Meras pessoas que erram e choram? Às vezes a gente tem aquele tempo triste que tá tudo triste e nada tem alegria. E nada que a gente fizer vai mudar isso. Um dia a gente tá feliz, um dia a gente tá triste. Será que a gente vai estar sujeito a como a vida nos trata, a como a vida nos faz viver? Ou será que nós vamos viver a vida vencendo ela por Jesus? Eu gostaria de deixar isso com vocês. Pense sobre as coisas. Do que adianta a gente depositar tanto tempo e tanto interesse em tantas coisas que de nada valem, de nada servem? A verdade é que Deus existe, Ele está vivo, Jesus está vivo. Ele morreu por nós, pelos nossos pecados. E o que a gente vai fazer? A gente vai ficar parado em meio a essa verdade? A gente vai ficar parado seguindo uma religião? Hoje em dia a religião ela é uma das piores coisas. Ou você é uma pessoa não religiosa, uma pessoa que não crê, ou você é uma pessoa super religiosa, chata, cheia de tradições. Isso é errado, você não pode fazer isso porque é do demônio, e isso e aquilo. E cadê Jesus? Cadê o amor nisso? Cadê o amor que Jesus pregou para nós? Jesus, ele amou a todos, e uma vez uma prostituta chegou para ele e ele disse: vai, não peques mais, ninguém está te acusando. E a igreja hoje em dia ela falaria o quê? Julgaria essa pessoa dizendo que ela é do Satanás e só? E que religião que é essa? O que o ser humano corrompeu até a pura verdade que Jesus deixou? Naquela época existiam os fariseus e Jesus, ele repreendia os fariseus incansáveis vezes. E hoje em dia nós temos a religião. Será que nós vamos seguir a religião? Ou será que a gente vai ser libertado pelo amor de Cristo e viver verdadeiramente essa vida? Será que nós vamos achar uma resposta para o vazio que está no nosso coração? E eu digo que eu achei essa resposta. Na verdade, não fui eu que achei, mas foi Jesus que me buscou. Eu estava numa das piores fases da minha vida. E Jesus, ele tem se mostrado para mim cada dia mais. E eu só precisei dizer: Deus, eu não quero mais viver essa vida desse jeito. Eu não quero mais viver esse mundo tão vazio, tão escuro, tão violento, tão malvado. Eu não quero mais. Do que adianta eu gastar meus dias vivendo tanto que seja, mas um dia isso tudo vai passar? Do que adianta eu correr e buscar dinheiro e comprar tudo que eu puder, mas isso tudo vai passar? Eu não queria mais, sabe? Mas Jesus, ele chegou e ele me mostrou que ele me ama, ele te ama. A verdade não é dinheiro, não é trabalho, não é alegria, não é nada. A verdade é que nós somos pecadores e que Cristo morreu por nós. Cabe a nós aceitar isso ou não. Às vezes a gente olha e pensa: mas Deus é injusto. Se você não seguir ele, você vai para o inferno. Deus, ele criou o mundo mais perfeito e foi o homem que corrompeu. O homem que falou e disse não. O homem que pecou. Por isso que Deus teve que tirar o homem do jardim perfeito que ele criou. E desde aquela época,
o homem ele só continua pecando. O homem ele só continua se afastando do Criador, só continua se afastando de Deus. E a gente sai inserido milhares de anos depois numa sociedade totalmente burocrática, política, social, mas muito tóxica. Uma sociedade que é remida pelo dinheiro e que as pessoas querem ser melhores umas que as outras. Em que o amor está perdido, em que a verdade é que você tem que ser melhor do que o seu próximo. Mas do que adianta isso? Do que adianta você depositar sua alegria em coisas humanas, coisas criadas pelos seres humanos? A verdade é que, por mais que nós homens fomos pecadores, Deus ele nos amou, ele nos criou, nós pecamos, mas mesmo assim ele continuou nos amando. Ele escolheu uma nação, a nação de Israel. Israel continuou pecando, pecou muito. Israel foi cativa à Babilônia, foi tomada pelos seus inimigos e em meio a isso Israel clamou e Deus ouviu. Deus proporcionou para eles uma oportunidade de reconstruir o templo onde eles habitavam, onde Deus habitava ao meio deles. Mas Israel continuou pecando. E depois desse tempo todo, Jesus Cristo veio para nos salvar. Ele veio primeiramente para salvar Israel, que foi o exemplo que ele escolheu nesse mundo, a nação que você olha e vê um exemplo. Depois que ele fez os discípulos, ele mandou que os discípulos pregassem o amor dele, porque ele viu que ele não morreu para algumas pessoas, ele morreu para todo o mundo. Cabe a nós aceitar e crer nele, e crer no amor e buscar ele, conhecer ele verdadeiramente e amar ele. Depois que Jesus morreu, o evangelho ele foi espalhado. Paulo ele pregou isso para os romanos, que eram reconhecidos como gentis, que eram as pessoas que não eram israelenses, judaicas. E o amor de Jesus foi pregado. E ele não morreu até hoje. Em diversos lugares tiveram avivamentos em que pessoas se levantaram para pregar o amor de Jesus. Mas mesmo assim a sociedade ela tá fria. A Bíblia conta que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará. E é o que estamos vivendo hoje. Você vai continuar vivendo? Será que nós vamos continuar vivendo essa vida vazia? Ou a gente vai entregar ela nas mãos do que a criou, do que a amou mais do que tudo, e do que todos os dias nos acompanha e espera que nós conheçamos e nos entreguemos a Ele? Eu deixo esse pedacinho de palavra com vocês e que Deus venha tocar no coração de vocês. Eu tô falando isso por experiência própria, porque eu estava muito aflito, mas Jesus ele me curou e hoje em dia eu sou alegre, não dependo de coisas para ficar feliz, eu não dependo de situações. Hoje em dia eu me entrego verdadeiramente a Ele e eu vejo luz, eu vejo alegria, eu vejo razão, me sinto amado e eu me vejo na obrigação de mostrar para as pessoas, cara, existe algo muito mais lindo do que a vida mais bonita que uma pessoa que não conhece Jesus pode ter. E você não precisa de nada para ter esse tesouro mais precioso. Você só precisa de aceitar Jesus Cristo e de buscar Ele com todas as suas forças. Eu só tô falando isso porque eu era assim. E a palavra de Deus, Jesus, me libertou.
E eu também quero que pessoas possam ser libertas pela palavra de Deus, não através de mim, porque eu continuo sendo um pecador, eu continuo sendo um homem e nunca serei perfeito, nunca nós seremos perfeitos. Nós somos errados e será que nós vamos viver errados na nossa vida ou viver perto de Jesus, que Ele livra nós de todos os nossos erros? Não que nós sejamos santos, mas Ele é santo. E perto dele nós somos purificados. Perto dele nós somos abraçados. Nós somos cheios do amor de Cristo. Nós somos cheios de alegria. Então eu deixo isso com vocês. Essa palavra, ela me libertou. Jesus, Ele me libertou de todo medo, de toda tristeza, de toda aflição, de toda falta de razão, de toda falta de sentido nessa vida. Qual o sentido da vida? Se essa pergunta foi respondida por a vida não tem sentido, você está vivendo errado. Sinto lhe dizer, mas você está vivendo errado. Por muito tempo, a minha resposta foi que a vida realmente não tinha sentido, ou sei lá, que cada um achava o próprio sentido para a vida, mas isso não é verdade. O sentido da vida é que Deus nos amou, mesmo nós sendo pecadores e continuando pecadores. E a coisa mais pura, a felicidade, o sentimento mais profundo é viver esse amor de quem criou tudo. E deixo isso com vocês. Que Deus abençoe a todos e que vocês saibam que a mais perfeita presença, o mais perfeito sentimento, a mais perfeita razão, o mais perfeito lugar para a gente depositar todo o nosso eu é Jesus Cristo. Fiquem com Deus, que Jesus possa tocar no coração de vocês. E se isso tocou no coração de vocês, eu não fiz nada. Foi Deus que tocou em vocês. Que Deus os abençoe e que vocês possam entender o amor de Jesus.